Hoje vamos falar Fazes sobre a bem. doença de Parkinson. É. Muito bem. Portanto, a ideia é pôr as pessoas que têm Parkinson com uma cognição quanto basta para entender estes problemas do Sporting e do Benfica, dos treinadores e outros, estarem perfeitamente com as antenas todas no ar, bem sintonizadas em ordem a captar aquilo que se lhes passa à volta. O que não é normalmente possível numa doença neurodegenerativa, como acontece com a doença de Parkinson e outras. O que é a doença de Parkinson em 2 segundos para situar as pessoas, além do conhecimento que naturalmente já têm. É uma doença neurodegenerativa que resulta da dificuldade que alguns neurónios de uma porção do cérebro chamada substância nigra têm em produzir dopamina. A dopamina é um neurotransmissor fundamental para a nossa vida de relação, juntamente com os outros neurotransmissores mais conhecidos, a serotonina, a acetilcolina e outros. E então, esse déficit de dopamina, por falha realmente desses neurónios da substância nigra, em que é que se traduz? Traduz-se em tremores, em rigidez muscular, em lentificação dos movimentos, em dificuldades no sono e em um déficit cognitivo importante que pode, nos casos mais avançados, degenerar em demência. Portanto, é uma doença seríssima. E pode começar em qualquer idade, Manel? A partir de 50 anos. Só a partir de 50 anos? Habitualmente a partir de 50 anos. A medicina o que é que tem feito? Não é genética? Tem uma característica genética. Há 2 tipos de doença de Parkinson na mesma forma como a esclerose lateral amiotrófica, que eu conheço bem. Vamos falar. Sim, que tu conheces bem. Respeito, que eu conheço bem. Que há uma parte da doença que é familiar, genética, e há uma outra que tem a ver, não propriamente com os genes, chama-se esporádica, portanto, não genética. A doença de Parkinson, como a esclerose lateral amiotrófica, tem essas 2 vertentes. Acontece que o que a medicina tem feito para a abordar é tentar compensar aquele déficit de produção de dopamina através de 2 medicamentos clássicos, razagilina e amantadina, e tem-se restringido a abordagem feita desta forma. Acontece que há outras maneiras de lá ir, há outras formas de lá ir, há outras portas a bater em relação a melhorar a qualidade de vida de quem tem Parkinson. Refiro-me à abordagem do stress oxidativo, da inflamação, da disfunção mitocondrial e, talvez aqui seja aquilo que o Nuno falou, de a novidade, enfim, maior que o Peito está para dar, do intestino e do papel extraordinário que a flora bacteriana intestinal tem na ajuda a pessoas que têm problemas não só neurodegenerativos como o Parkinson, mas também doenças autoimunes. Em 1 minuto, tentar resumir aquelas outras 3 portas que eu bati antes: stress oxidativo, inflamação e disfuncionamento mitocondrial. Começando pela mitocôndria. A mitocôndria é uma subunidade da célula. A célula tem o núcleo e tem a mitocôndria. Eu já disse isto uma vez num dos nossos programas aqui. Exatamente. Para não ser repetitivo, abreviar, mas é fundamental que eu faça para melhor entendimento desta questão. A mitocôndria é a casa das máquinas da célula. Eu gosto de dizer que é a central elétrica da célula. É responsável pela produção de energia que passa de umas células para as outras e faz com que nós consigamos ter esta vida de relação. A mitocôndria, assim como o carro é alimentado com gasolina, o motor transforma a gasolina em energia e o carro anda, em força motriz, a mitocôndria, o processo é exatamente o mesmo. Em vez de gasolina, há o oxigênio e a glucose. O motor o que faz? O motor do carro, na mitocôndria, o que é? É a L-carnitina com a enzima Q10 que transformam essa fonte energética em força motriz, que é o ATP, ácido adenosintrifosfórico. Depois há uma outra substância que rege todo este processo e que evita que o ATP, que é a força motriz da célula, downgrade em ADP, que já não é a mesma coisa, já não faz que o ATP passe de umas células para as outras. Isto é fundamental que se diga, porque na realidade a lentificação dos movimentos, os tremores, a parte, diria, da motilidade francamente diminuída que o Parkinson tem, logicamente que tem alguma parte a ver com esta questão da dita mitocôndria. Daí ser fundamental atuar, energizar a mitocôndria, dar-lhe as substâncias necessárias para transformar o combustível em ATP e é uma abordagem que é fundamental fazer. A parte da inflamação e do stress oxidativo. Mas isto tu estás a dizer, peço desculpa, são tratamentos complementares. São, com certeza, porque o que a medicina convencional faz é dar aqueles 2 medicamentos que eu te disse para tentar elevar os níveis de dopamina, ponto final, parágrafo. Mas isso deve continuar a ser feito? Com certeza que sim. Pronto, com certeza que tu estás a dizer não é alternativo, mas complementar. Muito bem. A perspectiva é uma perspectiva integrativa. Muito bem. Eu disse outro dia, não sei a propósito, que é que nada se faz sozinho. Quer dizer,
nós somos uma unidade bem complexa para poder-se apontar as baterias só para um alvo. Não faz sentido nenhum. Claro. Pronto. Depois há a inflamação, os anti-inflamatórios, o stress oxidativo para evitar a acumulação. As medicinas milenares veem sempre o corpo como um todo, não é? Como um todo. Nós somos um todo. Nós somos um todo. E daí a perspectiva tem que ser assim. Não é, olha, aquele está a falar de uma maneira, pôr as medicinas íntegras. Não é, há só uma medicina. Há só uma questão que é a pessoa que está à nossa frente, que está mal e que a gente propõe que fique melhor. Claro. Ponto final, parágrafo. Pronto. A parte que o Nuno falou, e que me parece que seja, de algum modo, de bom tom, que as pessoas ouçam e raciocinem e investiguem, é a história do intestino. Eu já disse que os chineses consideram é verdade, os chineses, a seguir ao cérebro é o intestino que mais conta. Eles têm razão. E nesta questão do Parkinson e das doenças neurodegenerativas, então tem carregadas razão. Porquê? O intestino é habitado. Nós temos 10 trilhões de células, mas 100 trilhões de bactérias. 85% boas, 15% más, que habitam o intestino. O que é que acontece com as bactérias boas? Produzem serotonina e dopamina, que é exatamente aquilo que o doente de Parkinson está a carenciar. Esses neurotransmissores responsáveis pela nossa vida de relação, quanto mais serotonina e dopamina nós temos, mais bem dispostos somos. Quando se dá os antidepressivos, os Prozacs da vida, a pessoa fica mais bem disposta. Porquê? Porque os níveis de serotonina aumentaram. Então, e se as pessoas souberem que se tiverem um intestino como deve ser, já vou dizer como é que se faz para se ter uma flora saprófita, para ter aquelas bactérias boas dentro do nosso intestino. Sabendo que essas bactérias que produzem serotonina e dopamina, então, caramba, temos que começar a olhar para o intestino. Temos que começar a tratá-lo. Isso é que as pessoas têm o intestino preso, são mal dispostas. Em sentido figurado. É verdade. Em sentido a pessoa não é aquela pessoa que tem o intestino preso, é mal disposta. Ora bem, o que é que temos que fazer em relação para introduzir as boas bactérias em ordem a termos uma flora saprófita em qualidade e em quantidade adequada? Primeiro que tudo, ter uma alimentação normal. Pôr de lado, essencialmente, o açúcar e pôr de lado, os advogados e não só dizem primo non nocere, né? Primo non nocere, ou seja, primeiro não danificar. Sim. Tratar primeiro de não danificar o intestino como pôr de lado aquilo que o danifica e que o inflama. E que faz aquilo que os americanos chamam o leaky gut, que é o intestino poroso, e que faz buracos na parede do intestino. Que é, essencialmente, além do açúcar, o glúten e a caseína. O que é que faz estes três elementos, estes três venenos? Açúcar, glúten e caseína. Glúten, trigo, centeio e cevada. Mas isso tudo é em excesso, porque podes comer um pastelinho de nata. O glúten, o organismo demora quase um mês a ver-se livre dessas proteínas. Um pastelinho de nata? Se tiver glúten, percebes? Pastel de nata... Mas tem açúcar, não é? Mas o açúcar vá que não é nenhuma proteína, mas o glúten é uma proteína. É a junção de duas proteínas, gliadina e gluteína. O problema das proteínas é as alergias. O problema dos hidratos de carbono é mais as intolerâncias, também pode ser alergia, mas não quero entrar por aí. Portanto, a ideia o que é? É para tratar bem a parede do intestino, em ordem que ele não se inflame e não se cubra de poros, de porosidades. Qual é a importância disto? Qual é a importância de pôr o glúten, a caseína e o açúcar de parte? É que não se construindo aquilo que os ingleses chamam, como eu disse, leaky gut, o intestino poroso, por esses buracos construídos através desses venenos, como referi, passa aquilo que não devia passar para o sangue. Passam proteínas que deviam ser digeridas e que não tiveram tempo para o ser, entram na constituição da corrente sanguínea. O hospedeiro vê uma coisa daquelas e o que é que faz? Desencadeia uma reação antigênio anticorpo, em ordem a eliminar essas substâncias. Mobiliza os natural killers, que é parte dos nossos linfócitos, dos nossos glóbulos brancos, que atuam sobre os agentes invasores, em ordem a barrar essa invasão. Este é o princípio das doenças autoimunes. 80% das doenças autoimunes começam assim. Tratar qualquer situação autoimune. Parkinson não é declaradamente uma situação autoimune. Aliás, é discutível que o seja. É essencialmente uma situação genética, como eu disse. Mas tratar qualquer tipo de situação autoimune ou neurodegenerativa, como é o caso do Parkinson, sem estar atento a esta realidade, é começar logo mal. Então, o que é que temos que fazer? Como é que se introduz as boas bactérias dentro do intestino em ordem que possam produzir as quantidades de serotonina e dopamina adequadas para ajudar, neste momento, agora os doentes de Parkinson?
Pode-se ir à farmácia e comprar o probiótico e gastar dinheiro. Há uns melhores que outros, e não vou falar quais são os melhores nem os piores, falo só assim. Mas há uma maneira natural que qualquer pessoa em casa pode fazer. Se quiserem tomar nota, então é assim. Alho, abóbora, berinjela, couve, cenoura e cebola, nabo e pepino. Tudo misturado. Ou tudo misturado, ou individualizado, escolher comer as 6 coisas ao mesmo tempo, eu repito. Alho, abóbora, berinjela, 3 Cs, cenoura, cebola e cenoura, nabo e pepino. Se a pessoa se consumir diariamente estes vegetais, cria a flora dita saprófita, porque vive em paz connosco, ideal para, por um lado, não inflamar o intestino e criar as tais, através da criação das boas bactérias, ter na realidade a produção, quanto baste, dos neuromediadores que têm a ver com a nossa boa disposição e que estarão realmente na base de não se poder instalar quadros como, por exemplo, os do Parkinson, que é aquilo que nos traz aqui hoje. Alho, abóbora, berinjela. Já depois são os 3 Cs. Cenoura, cebola, couve, cenoura e cebola, qualquer tipo de couve, cenoura e cebola, nabo e pepino. Muito bem. Se a pessoa... Vamos lá ver. Há milhões de anos atrás, na altura do Paleolítico, por isso é que se fala Abaixo da dieta paleolítica. O que é que faziam? Comia-se 2/3 de vegetais, 2/3 de verdes, de verduras, e 1/3 de proteínas de carne e peixe. O que é que se faz hoje? Exatamente ao contrário. 2/3 de proteínas, carne e peixe, quem tem dinheiro pode comprar, e 1/3 de vegetais. Portanto, isto é uma questão que é fundamental. Aquilo que é mais barato é aquilo que melhora a nossa saúde, que melhora a saúde do nosso intestino e, através dela, a nossa saúde. A qualidade e a quantidade de bactérias que nós temos no nosso intestino intervém e de que maneira na nossa saúde mental. Como eu referi há pouco, o leaky gut, aqueles poros que se constituem na parede do intestino, que deveria funcionar como um cimento, os poros não se formam só no intestino, formam-se também na barreira hematoencefálica. Ou seja, há produtos indesejáveis que chegam ao cérebro que não tinham nada que chegar. E daí todos os quadros mentais e toda a sintomatologia vária que assiste pessoas que têm esses problemas. Muito bem, Manel. Olha, mas ainda bem que existem probióticos para eu não ter que comer essas coisas todas que tu dizes todos os dias. Eu como com muita frequência e adoro. Bem, e fazem muito bem, mas graças a Deus há alternativas. Eu, como não gosto de nabo, gosto pouco de abóbora. Berinjela não me agrada. Alho e cebola. Alho e cebola é então como imenso. Alho e cebola como. Mas, não, enfim, todos os dias não sei. Portanto, vou à farmácia e compro um probióticozinho, que aliás faço todos os dias. Eu preciso imenso dizer qual é o melhor, mas não posso dizer. Eu depois é que perguntasse aquele que eu lá tenho. Eu te digo depois ali. Mas eu vou-te trazer da próxima vez que eu lá tenho. Deixa-me só dizer-te que se é alho e cebola tinham a fama de ser os antibióticos dos antigos, não é? Exatamente. Antibiótico quer dizer contra a vida. Claro. Probiótico quer dizer a favor da vida. Então, já o nome em si é decisivo, não é? Probiótico. A favor da vida. Exatamente. E porquê é que não? Ora, não há vez, não é teoria de conspiração nenhuma, mas isto é uma teoria muito pouco interessante para determinados setores. É terrível. Eu acho até, quando se está a fazer determinados tratamentos clássicos, nós sabemos que vão afetar determinadas coisas, ter essas compensações que tu dizes é fundamental. O que é fundamental? É ter uma sustentação científica. Exatamente. Nós bem sabemos que vocês adoram ouvir o Dr. Manuel Pinto Coelho, mas temos mais que fazer, que a nossa vida também não é só esta.